Indo para 5 áreas da vida, eu queria saber quais são e se tem uma ordem para isso. Porque, tipo assim... o Kaique tava nesse questionamento, porque eu dei uma bom. olhada e eu falei assim, cara, será que me atrapalha se eu começar por uma área errada? Por exemplo, será que se eu quiser ver primeiro espiritual e deixar de lado o financeiro, eu não vou conseguir recuperar? Qual que é a ordem ali das áreas? Olha, não necessariamente tem uma ordem. A primeira das áreas é a espiritual. Eu tenho uma ordem. Então eu faço espiritual, sentimental, financeira, profissional e familiar. Uhum. E com os dedos das mãos, e essas são as ordens que eu estabeleço. Então é espiritual, sentimental, financeira, profissional. Vamos seguir na ordem. Vamos seguir a sua ordem, então, de ensinamento. E familiar. Tá bom. Então são essas as 5 áreas da vida. Uhum. Por que eu coloco a espiritual em primeiro lugar? Porque, para mim, ela é a base de todas as outras. Diz o salmista que bem-aventurado o que medita na palavra de Deus. Bem-aventurança é felicidade. Então, feliz é o que medita. Não é o que simplesmente lê, é o sujeito que para e faz a sua meditação sobre aquilo. A maioria, isso significa, para mim, andar na luz. Tá. Se você anda no escuro, você cai em buracos. Se você anda na luz, você percebe os buracos e os evita. Essa luz vai permitir que você, em todas as outras áreas da sua vida, tome decisões mais acertadas do que as decisões que você tomaria sem esse cuidado espiritual. Vamos já então entrar aqui, já que a gente está falando de espiritualidade, vamos entrar nesse primeiro. Espiritualidade para você mencionou Deus, é uma religião em si? É uma religião, eu sou cristão, ponto. Mas é a minha religião. Uhum. Se a pessoa não quiser, que pena para ela, mas é a minha religião. Uhum. Então, assim, não é uma cultura. Sim. E não é uma espiritualidade do tipo, ser espiritualizado. Sou espiritualizado. Não, é uma religião. É você acreditar em Deus, seguir aquilo ali. Então, claro, você vai errar 1 milhão de vezes, etc. Mas é uma religião. Eu já ouvi a própria Cris do Nubank, né, quando ela veio aqui, ela falou muito sobre a busca pela felicidade, que as pessoas... Essa busca que a gente fica sempre... Eterna busca, né? E às vezes a gente fica colocando essa busca em coisas um pouco materiais, em objetivos como, quando eu tiver esse carro, quando eu tiver essa casa, quando eu tiver essa família, esse cachorro. E aí isso nunca chega porque quando você chegar nisso, você passa por um próximo step que você vai... cara, agora eu quero a casa maior, o carro maior. E ela falou assim que a verdadeira felicidade é a felicidade em Deus. E eu tenho ouvido bastante gente falar disso, que, cara, você só encontra a felicidade em Deus. Mas eu nunca entendi exatamente o que é ser isso. Vamos lá. O que é essa felicidade em Deus? Santo Agostinho escreve uma obra chamada Sobre a Vida Feliz. Essa é uma obra espetacular, um pequeno grande livro de Santo Agostinho. E a pergunta que eles fazem a Agostinho na obra é a seguinte: qual o segredo da vida feliz? Depois de muita meditação, Agostinho é um sujeito espetacular, estudou muito Platão. Você lê Agostinho, parece que você está lendo Platão. Ele diz assim: a vida feliz, o segredo da vida feliz está na sabedoria. A sabedoria está... Aí as pessoas falam, tudo bem, mas onde está a sabedoria? Ele diz, a sabedoria está na proporcionalidade, no equilíbrio, na boa medida, na boa proporcionalidade. O que isso quer dizer? Você vai ser só feliz quando você... Não adianta você ter muito sucesso profissional e destruir a sua família. Esse cara não é um cara feliz. Então é preciso, para ser feliz, ter medida, proporção. Eu trabalho, sou bem-sucedido profissionalmente, mas eu construí uma família, mas eu cuido do meu corpo. Mas tudo com proporção. Este cara é um cara feliz. Por que Deus, então, é a felicidade suprema? Porque Deus é a medida de todas as coisas. Então, quando você chega a essa conclusão, você chega à conclusão de que o segredo da felicidade está em Deus, porque Deus é a medida de todas as coisas. E, portanto, para aquele que tem fé, ser feliz é estar no centro da vontade de Deus. Basicamente é o seguinte: se Deus tem para você ser um médico,
você não vai encontrar a felicidade em outra coisa. Porque o seu papel é este. O seu papel é este. Entendi. Cara, isso aí é uma vocação? Seria uma vocação? É, mas não romantizada. Porque as pessoas estão esperando... Vocação é a ideia do vocativo. Alguém ir e te chamar. Então alguém te chama, como se Deus tivesse um chamado. Tá. Aí o cara tá na casa dele, tá esperando o presidente do tribunal bater a porta e dizer: você quer ser juiz no nosso tribunal? Você é um cara acho que você nasceu pra ser coração, juiz. Não é esse o vocativo. Tá. Vocação é uma espécie de chamado, claro, mas como é que você descobre muitas vezes? Primeiro é você no caminho, na roda, tal. Eu faço uma coisa que eu não imaginava que eu faria. Então, só vai acontecer coisas diferentes e coisas boas se você estiver em movimento. Perfeito. Parada não acontece. Perfeito. Eu gosto de responder a seguinte pergunta. Se não existissem dificuldades e você pudesse ser qualquer coisa, o que você seria? Você fala assim, cara, vamos supor que nesta madrugada vai acontecer um milagre. E eu vou desenvolver toda a habilidade técnica e toda a experiência necessária para acordar sendo essa pessoa. Quem eu seria, o que eu faria, pensando do ponto de vista profissional. Isso orienta. Você vai dizer, eu seria jogador de futebol. Tá, mas você não pode mais ser jogador de futebol, porque agora, sei lá, você tem 36, já foi. Né? Eu tava pensando um pouco nisso aí. Pô, já me ferrou, né? Não, mas, Caralho, mas por que isso serve como orientação? Porque depois que você responde essa pergunta, sem freio, você pode ser qualquer coisa, de presidente da república, jogador de futebol, em seguida você coloca banhos de realidade, ou filtros de realidade. Que legal. Porque você não pode ser jogador de futebol, mas você pode ser técnico de futebol, por exemplo. Entendeu o que eu estou dizendo? Com qualquer idade. Aí o cara vai dizer, tá, mas cara, como é que eu vou virar técnico de futebol? Cara, a maioria das pessoas vira técnico de futebol sem estudar. O cara tem uma experiência ele era ex-jogador, ele aprendeu ali na vivência, ficou 20 anos como jogador, e aí agora ele entende que ele é inteligente, ele entendeu o esquema tático. Entende jogado. Nem foi um grande jogador, às vezes, o que acontece muito, acontece muito isso no futebol americano. É clássico isso em filmes, assim. O cara, às vezes, ele não é um técnico, só que ele tem tanto do esporte, sabe de técnicas de jogos diferentes e tudo mais, e ele acaba sendo apto para jogar. Agora imagine se você hoje falasse assim, cara, a partir de agora eu vou dedicar 6 horas por dia para estudar futebol. Então você vai estudar os fundamentos, as técnicas, os melhores técnicos, como é que eles faziam, os melhores esquemas táticos, os esquemas táticos históricos, qual é o perfil do melhor jogador. Imagine você fazer isso por 5 anos. Ninguém vai entender disso como você. E você vai começar num time menor, claro. E de repente esse time vai ter um resultado bom e você vai ser contratado por um time médio. E depois, a hora que você se perceber, claro, estou dando exemplo de jogador, você virou um técnico de um time de futebol muito bom. O seu desejo orientou o seu comportamento. Então, é preciso fazer claro, o exemplo do jogador e depois virar técnico é um exemplo aleatório, mas esse filtro de realidade, na maioria das vezes, ele não impede a realização de um sonho. Ele só impõe a nós o teste do tempo. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu quero ser médico. E aí ele acorda. E aí ele tem um teste de tempo que é, primeiro eu preciso me preparar para passar. Segundo, eu tenho que ter condições. Terceiro, eu tenho filhos. Como é que eu vou ficar 6 anos estudando? Como é que eu vou sustentar meus filhos? Então pode ser que eu tenha um plano de 20 anos nesse filtro da realidade. Mas ele vai me conduzir a esse caminho que eu quero seguir.